Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, eu vou ler na nova, na NAA, né? A Almeida Atualizada, é o texto aqui, eu vou usar essa versão para ler com vocês aqui. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o 30, diz assim: Pois será como o homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros que ganhei. E o senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Versículo 24 diz: Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que o tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Quanto ao servo inútil, lança-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Pai, nós oramos neste momento e pedimos: Espírito do vivo Deus, fala aos nossos corações, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa, Senhor, falar, Senhor, aqui no individual de cada um. A palavra, ela será transmitida no coletivo, mas Deus, a recepção, que o Senhor fale no individual de cada um, daqueles que estão aqui, Senhor, presencialmente, aqueles que vão assistir essa mensagem também online, Senhor, ou vão ouvir essa mensagem, Pai, que o Senhor possa estar falando ao coração, abrindo o nosso entendimento, Senhor, expandindo, Senhor, o nosso conhecimento. Deus, no nome de Jesus, queremos repreender principados e potestades nessa hora, tudo que possa vir roubar a nossa atenção, tirar a nossa atenção, Senhor, de ouvir a tua palavra, e abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra, no nome de Jesus, amém e amém. O que eu quero dividir com você hoje, em cima desse texto aqui, e para quem gosta de um título para uma palavra, é: Não enterre o seu talento. É isso que eu quero conversar com você nessa manhã aqui. Agora, deixa eu fazer uma breve introdução aqui para você. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu olhei e eu lia esse texto e eu não tinha compreensão dele. Porque a primeira coisa que para a gente aprender, e eu até já ouvi pessoas pregando e falando em cima desse texto, mas usando o talento aqui como uma habilidade, como um dom, como algo que a pessoa possui ali de uma virtude. Mas na verdade, esse texto aqui não está falando necessariamente que o talento aqui é uma habilidade, é uma atitude, é uma virtude, né, que é um dom da pessoa. O talento aqui está falando sobre dinheiro. E não é pouco dinheiro, porque eu ficava olhando esse texto aqui e pensando assim: um recebeu 5, o outro 2, o outro 1. Aí o que recebeu 5 entregou mais 5, o outro mais 5, e o outro não fez nada com ele, só ficou ali e enterrou esse talento. E aí a Bíblia fala que esse que ele não multiplicou foi lançado. O que é 1 talento? Nada. Foi lançado no inferno. Pensava assim: uau, que Senhor severo esse. Só que a Bíblia fala que
o meu povo peca por falta de conhecimento. E por falta de conhecimento, muitas vezes temos essa mentalidade. Por causa de um talento só, a pessoa foi lançada no inferno. Mas quando você começa a ver o contexto todo do que esse texto aqui está querendo nos mostrar. E o texto aqui tem duas figuras muito importantes. Primeiro, a Bíblia fala que um homem, né, um senhor, ausentando-se do país, chamou os seus servos, né, ali e confiou os seus bens. Então, a gente olha o quê? Primeiro tem um senhor e segundo tem 3 servos. Há servos. Olha que interessante, porque nós também temos um senhor, amém? E nós somos quem? Servos. E qual é a função de um bom servo? Ser um bom mordomo. Porque um dia todos nós iremos prestar conta para o nosso Senhor. Bem ou mal, grande ou pequeno, com muito ou pouco, eu e você iremos ter uma prestação de contas. Agora, aqui é importante você entender algo importante que esse texto está querendo mostrar para nós. Quando eu olhava e falava 5, 2 e 1, você imagina que são números pequenos. Mas na verdade aqui não são números pequenos. E eu quero mostrar para você através desse texto, contextualizando ele para o dia de hoje aqui. Contextualizando para o dia atual. Hoje é dia 20 de julho de 2025. Então eu vou trazer esse texto para você olhar e ler ele de uma forma diferente, né? Eu lembro que quando eu fui para Israel, eu não sei se você já foi para Israel ou não, mas é algo muito glorioso e maravilhoso conhecer Israel. O pastor Sandro e a pastora Lésia estavam junto conosco lá em Israel, caravana do pastor Luciano. E tantas coisas que você lê na palavra de Deus, mas quando você está lá em Israel, fica tudo tão perto. É tudo tão nítido. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de poder ir para Israel. E até para você compreender alguns textos, né? Até para você compreender algumas coisas. Você fala, uau, eu imaginava de uma forma, mas agora sim eu consigo compreender muito melhor a Bíblia, né? Porque tem o contexto geográfico, porque tem o contexto histórico, e você está naquele lugar, né? Para nós, por exemplo, quem está aqui em Portugal e nunca foi ao Brasil, quando você chegar ao Brasil, você vai ver, por exemplo, né, eu já quero dizer isso também, me perdoe aqui, meus queridos irmãos portugueses também, se por algum momento eu usar alguma palavra que sai fora do contexto usual aqui de Portugal, que às vezes para nós, no Brasil, principalmente para mim que moro no sul, é uma palavra às vezes muito comum de ser usada, mas para você aqui possa soar uma palavra muito de baixo calão, uma palavra que às vezes pode até doer o seu ouvido, ou achar que é uma palavra que eu estou sendo ali com faltando respeito, e não. É porque é o contexto que muitas vezes vivemos. Como vocês aqui, o dia que vocês forem também ao Brasil, os portugueses, se alguma palavra de repente em algum lugar você falar, as pessoas também vão tomar por estranho. Porque no nosso contexto lá, algumas palavras que são usadas no vocabulário aqui de Portugal, quando você chega ao Brasil, são palavras que podem ser agressivas para nós. Mas falando, por exemplo, de Brasil, o Brasil é um país muito grande. Se você for no sul, onde eu estou, nós usamos algumas palavras que não são usadas, por exemplo, na região lá, por exemplo, do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, eles usam palavras que normalmente no sul a gente acaba não usando. Agora, se você vai para o nordeste do Brasil, ali, algumas palavras que eu até pregando no Nordeste usei, um dia eu estava pregando no Nordeste, eu vi as pessoas se movimentando enquanto eu falava assim, e uma olhando para a outra, e eu repeti acho que 2 vezes na palavra, ou 3 vezes, até que o pastor levantou a mão e disse assim, irmãos, ele está querendo dizer isso, tá? Eu falei, por quê? Ele falou, você acabou de falar um palavrão aqui enquanto pregava, né? Uma palavra muito feia aqui para nós. E eu, puxa, perdão e tal. Como também já aconteceu de alguns pastores que foram ao sul usar uma palavra. Então, já quero usar esse contexto aqui para pedir perdão se eu falar alguma coisa, entenda, algumas coisas a gente já aprendeu sobre palavras, mas muitas ainda estamos aprendendo. Mas aqui, vamos usar esse contexto aqui e trazer para hoje esse texto aqui. Porque aqui a palavra fala que havia um Senhor e os servos, amém? Nós temos um Senhor, amém? E nós temos um Senhor e nós somos servos. Agora, o texto aqui fala que
um recebeu 1 talento, outro 2 e outro 5. Agora deixa eu explicar para você, e é importante você entender aqui nessa introdução o que eu quero construir com você. Primeira coisa, o que é 1 talento? 1 talento, ele é igual a 6.000 denários. 1 talento, ele é igual a 6.000 denários. Aí você vai falar para mim, pastor, mas o que é um denário? Isso para mim também ainda não entendi nada. O que é um denário? Um denário é um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então, 1 talento é 6.000 denários. 1 denário é um dia de trabalho. Eu perguntei aqui, fiz uma pesquisa, mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador comum, usando aqui o contexto de Braga, eu ouvi falar que é em torno de mais ou menos de 50 euros um dia de trabalho. Foi isso que me falaram mais ou menos, é isso? 40, 50? Me falaram 50. É isso mesmo, gente, ou não? É muito baixo ou muito alto? Oi? Alto? 40. Ok, mas eu estou usando aqui o número de 50 que foi me passado, mas você pode fazer a conta também por 40. A melhor conta que você tem para fazer é, pega o quanto você ganha, talvez você ganhe 800, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000, 10.000 euros. Amém, irmão? Diz amém, irmão. Você tem que aprender a dizer o amém na hora certa, não na hora errada. Fica ligado, tem crente que fica dormindo no culto, daí dá o amém na hora errada. Quem quer ter tribulação e confusão essa semana? E a pessoa está lá, ela, amém. Aí, não, aí não sabe que a semana dela está lá, confusão, briga, turbulência, né? Porque está dormindo no culto. Você tem que dizer o amém na hora certa, não pode dizer o amém na hora errada. Então eu falei agora, quem ganhar 10.000 euros, amém, né? Vem em mim que eu estou facinho, né? Então assim, você tem que usar tudo que você possui aí de fé para isso. Mas vamos pegar lá como 50 euros, uma diária, né, de um trabalhador aí que trabalha o dia todo, em média. Então, se você pegar 50 reais, a melhor forma, como eu disse, você ganha 800, 1.000, enfim, você pega o quanto você ganha, divide lá por 20 ou 22 dias, que são os dias de trabalho. Vai dar um valor. Multiplica isso por 6.000. Aí você vai ter exatamente quanto vale 1 talento para você, na sua conta aí, ok? Então, mas aqui usando num contexto geral, numa média 50 euros. Vamos lá. Se 50 euros é uma diária, 6.000 dias de trabalho, nós temos quanto? 300.000 euros. É um bom valor, não é um bom valor? Agora, quem recebeu 2 talentos recebeu quanto? 600.000 euros. E quem recebeu 5 talentos, recebeu quanto? 1,5 milhão de euros. É um bom valor, não é? Então, olha só aqui, queridos. Vamos ler esse texto de novo agora. Entendendo esse contexto aqui, tudo fica diferente. Porque, eu não sei você, mas quando eu li ali sobre talento, alguns imaginam que talento está falando de chocolate. Tem aquela barra, né, de chocolate talento, né? Outros imaginam aquela irmã que faz aquele bolo de chocolate, aquele pudim maravilhoso, o talento que aquela irmã tem para fazer aquele pudim maravilhoso. Outros pensam em talento, falam, não, aquele irmão é um churrasqueiro bom, né? Tem um talento para fazer um churrasco. Outros, quando pensam em talento, pensa no pastor Sandro jogando bola. Talento, lento. É isso ou não é, gente? Talento. Está se arrastando em campo. Não é esse talento que eu estou falando. O talento aqui a Bíblia fala, porque o texto diz ali no final. Se você, né, aqui, o texto fala ali no final, aqui no versículo 24. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei, então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros. Então o texto fala de dinheiro. Então, entendendo isso, olha só agora, leia comigo esse texto de novo. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 1,5 milhão de euros. Correto? A um deu, que é 5 talentos, 1,5 milhão de euros. E a outro deu 2 talentos.
600 mil euros, e a outro deu 1 talento, 300 mil euros. De acordo com a capacidade de cada um deles, então partiu. Olha só, agora que você entendeu o que o texto aqui está querendo mostrar para nós e nos ensinar, a gente vai partir para quê? Para entender quais foram os critérios que esse senhor aqui usou para entregar 300 mil, 600 mil e 1,5 milhão aos seus servos. Agora, lembra comigo lá, nós temos um senhor, amém? Nós somos quem? Servos. E o Senhor está aqui essa manhã, amém? E Ele quer distribuir talentos aos seus servos. A um, Ele quer distribuir 300 mil euros. A outros, 600 mil euros. A outros, 1,5 milhão de euros. Aí você fala até em línguas agora, né? Até você que é tradicional, quer ser batado com o Espírito Santo, né? Fala até em línguas nessa hora, para receber 1,5 milhão. Glória a Deus, é isso mesmo, irmãos. Então, vamos pensar comigo, aqui dessa forma. Nós temos um Senhor. A palavra fala em Ageu 2,8: minha prata, meu é o ouro. Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ele. E eu sou o quê? Apenas um servo. E como servo eu preciso ser um bom mordomo. Um servo, ele simplesmente, ele cuida daquilo que o seu Senhor o confia na sua mão. A igreja aqui de Braga não é do pastor Sandro e da pastora Lésia, muito menos do pastor Marcelo. Oi? Oi? É do Senhor, isso. Eu achei que eu tinha falado alguma coisa, me perdoe. Não é do pastor Sandro, da pastora Lésia, não é do pastor Luciano, não é do pastor Marcelo, aqui é do Senhor. Pastor Sandro e Lésia são servos. Os líderes são servos. Os voluntários são servos. Todos nós somos servos. E haverá uma prestação de conta de todos nós um dia. Quanto mais é dado, quanto mais é cobrado. Então, você é apenas um membro comum, vai ter uma prestação de conta para você que é um líder, um voluntário, você que é um pastor, você que é um pastor sênior, enfim, cada um vai ter a sua prestação de contas. Agora, olha só, queridos, aqui, a gente precisa entender que encarar essa prestação de contas, em Mateus 18, 23, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Mateus 18, 23 diz isso, que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, sabendo que tudo pertence ao Senhor, que tudo pertence a Ele, que Ele, Ageu 2,8 fala: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu preciso entender que Deus não quer só me abençoar. Deus quer fazer da minha vida um abençoador. Porque se você pensar só em Deus te abençoar, você está falando só para você. Se você muda dizendo: eu não quero só ser abençoado, eu quero ser um abençoador. Abençoador é aquele que o dinheiro toca na vida dele, toca na casa de Deus e toca na vida de pessoas. E esse é um grande segredo que nós precisamos entender. Porque se você pensa assim: não, eu quero ser abençoado, isso é egoísmo. Mas se você fala: eu quero ser um abençoador, aí Deus entra junto com você. Porque o dinheiro, ele tem um propósito. Isso fez uma grande virada na minha vida. Qual foi entender o propósito? Primeira coisa, o dinheiro toca a minha vida. Sim, ele me abençoa, ele paga minhas contas, água, luz, telefone, internet, supre as minhas necessidades, dá o meu lazer, enfim, o dinheiro toca a minha vida. A primeira coisa é isso. Segunda coisa, me dá um envelope, por favor, Davi, de dízimo aí, por favor. Segunda coisa, o dinheiro, ele toca a casa de Deus. Me dá um outro, esse aqui está um pouco amassadinho, por gentileza. Esse aqui já vai ser descartado depois. A segunda coisa, o dinheiro toca a casa de Deus, através dos dízimos, oferta e a sua contribuição. Terceiro, o dinheiro toca a vida de pessoas. Projeto social, missionário, seu pai, sua mãe, sogro, sogra, irmão, líder, pessoas. Quem ali o Senhor coloca no seu coração para abençoar. Então, quando você entende isso, tudo muda. Por quê? Eu sei que o dinheiro toca a minha vida, toca a casa de Deus e toca a vida de pessoas. Então repete comigo: o dinheiro
toca a minha vida, a casa de Deus e a vida de pessoas. Toca no ombro do seu irmão que está do seu lado aí. A vida de pessoas, né? Para não fazer acepção, toque no ombro da outra pessoa aí. Quando você entende isso, tudo muda. Por quê? A gente começa a olhar e ver que Deus não quer só me abençoar. Deus quer fazer de mim um abençoador. Agora, vamos usar aqui esse texto bíblico também para aprender com esse Senhor aqui quais foram os critérios que ele usou para distribuir 300 mil, 600 mil e 1,5 milhão aqui de euros. Qual é o critério que Deus também usa para colocar dinheiro na minha vida? Por quê? Eu não sei quantos lembram, né? Recentemente ele faleceu, mas lá no Brasil tinha o programa do Silvio Santos, que ele ficava, quem quer dinheiro? Né? Ficava jogando dinheiro, quem aviãozinho e tal. Deus não faz dessa forma. Deus não fica jogando, quem quer dinheiro? E fica jogando dinheiro, fazendo aviãozinho, não. Deus, ele fica olhando para mim, para você, e olha critérios, requisitos para colocar recurso, dinheiro na nossa mão. São os mesmos critérios que esse Senhor aqui também usou para colocar dinheiro na mão dos seus servos. Você não sai entregando coisas na mão de qualquer pessoa. Por mais que você ame aquela pessoa, você tem um filho, por exemplo, adolescente de 12, 13 anos. Você ama seu filho. No meu caso, eu tenho um filho, né, tem 15 anos do Davi, eu amo ele. Mas eu não dou meu carro para ele. Eu não deixo ele dirigir meu carro. Ele não pode, ele não tem idade para isso. Seria, né, uma incoerência minha, seria um absurdo eu fazer isso. Então, vamos entender aqui quais foram os critérios que esse Senhor usou e que Deus usaria para colocar dinheiro na nossa mão. Amém? Diz o texto assim. Então vamos lá, vamos ler de novo. Pois será como o homem que, ausentando do país, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 1,5 milhão de euros, a outro deu 600 mil euros, a outro deu 300 mil euros, de acordo com a capacidade de cada um deles. Primeira coisa aqui que eu percebo e eu vejo nesse texto é capacidade. E aí eu quero trabalhar isso com você e dizer, a primeira coisa que você precisa entender, para Deus colocar esse dinheiro na sua mão, 300 mil, 600 mil, 1,5 milhão, 5 milhões, 10 milhões de euros, Ele precisa olhar para você e ver, você tem capacidade para você administrar 300 mil euros? Você tem capacidade para administrar 600 mil? Você tem capacidade para administrar 1,5 milhão? Amém ou não amém? Agora, você precisa ser sincero com você. E aí aqui não é julgamento. A gente precisa ser sincero conosco mesmo. Se Deus hoje colocar 300 mil euros, 600 mil euros, 1,5 milhão na sua mão, você tem capacidade para administrar isso? Você sabe o que fazer com esse dinheiro? Ah, pastor, eu sei sim, 300 mil euros, eu vou comprar minha casa, eu vou ver minha família, me dá 1,5 milhão, eu vou comprar meu barco, eu vou viajar o mundo, porque eu sou filho de Deus. Você só pensou em você. Aí você só está querendo ser abençoado. Aí é egoísmo. Deus não vai fazer isso. Mas agora você aprendeu que quando você pensa que Deus tem um propósito do dinheiro, tocar a sua vida, tocar a casa de Deus, através do seu dízimo, oferta, a sua primícia, e tocar a vida de pessoas que são terceiros, como eu disse, missões, projetos sociais, vida de pessoas, seu pai, sua mãe, sogro, sogra, irmão, parente, enfim, pessoas que Deus vai colocar no seu coração, tudo muda. Agora, vamos ser sinceros, irmãos, aqui. Estamos numa conversa em família. Vamos ser sinceros. Você ganha quanto hoje? 800 por mês? 1.000? 1.200? 2.000 euros? 3.000 euros? 5.000? 10.000 euros? Amém? Me responda uma coisa, só para você. Você administra bem o que você ganha? Porque se você ganha 800 euros, 1.000, 1.500, e você não tem capacidade para administrar 800 que você ganha, 1.200, 1.500, você quer falar para mim, quer me convencer que quando Deus colocar 300 mil euros na tua mão, você vai ter capacidade? Não vai ter não. 1,5 milhão? Não vai ter não. Porque o princípio da administração é o mesmo. Você administrar 100, 1.000,
1 milhão, 10 milhões. O princípio de administração é o mesmo. Os valores são diferentes, mas o princípio, ele é igual. Então, você precisa fazer essa pergunta para você. Você é capaz? Porque muitas vezes nós estamos como aquele filho adolescente pedindo: pai, me dá seu carro, eu quero dirigir seu carro, eu tenho essa vontade de dirigir seu carro. Está pedindo, muitas vezes nós estamos como o nosso filho adolescente, ou nosso filho quando é criança, pedindo coisas que ele não pode ainda, ele não tem capacidade para aquilo. Então, a gente precisa, a primeira coisa, ser sincero. Muitas vezes achamos que simplesmente porque eu estou gritando para Deus, pedindo para Deus, Deus vai colocar algo sobre a minha vida. Primeira coisa, eu preciso aprender, eu tenho capacidade para isso? E você precisa ser sincero. Por quê? Se você não tem, você precisa buscar essa capacidade, você precisa aprender. Eu lembro que quando eu estava passando por esse meu deserto financeiro, na minha vida financeira, eu fiz essa oração. Eu estava no culto um dia, sentado assim. A igreja que eu me converti era uma igreja muito pequena, talvez ela não dava assim, um pouco maior que esse púlpito só aqui que nós estamos. Era uma igreja de madeira, bem simples o lugar onde eu me converti. Mas eu estava sentado naqueles bancos de madeira, ainda lá na penúltima fileira, e estava com o meu joelho dobrado ali, orando e falando: Senhor, me ajuda a prosperar, me ajuda a pagar as minhas dívidas, me ajuda a pagar as minhas contas. Deus, eu queria abençoar essa igreja. A igreja não tinha nem banheiro, para você ter uma ideia. Para o lado de fora, a gente usa como privada, né? Como que é? Sanita. Para o lado de fora, assim, algo bem simples. Então não tinha como hoje, banheiros como esse, como nós temos. Então eu falava: eu queria ajudar essa igreja, eu queria poder melhorar o som dela, eu queria ajudar a vida dos pastores, dos líderes dessa igreja. Deus, mas eu não tenho dinheiro. Eu comecei a orar e falar: Senhor, coloca dinheiro sobre a minha vida, coloca recurso. E eu ouvi uma frase dizendo assim: não posso fazer isso. E eu parei e ouvi aquela frase. Eu era novo convertido. Como o senhor não pode fazer isso? Eu ouço aqui que o senhor não faz acepção de pessoas, mas agora o senhor está dizendo que não pode fazer isso por mim? E eu ouvi claramente o senhor me dizendo: você não é um bom mordomo, você não tem capacidade para aquilo que você está pedindo. Ah, irmãos, como eu chorei aquele culto, ouvi aquilo, porque era uma verdade minha. Eu estou querendo algo grande, e amanhã eu vou dividir um pouco dessa história na íntegra com vocês. Eu estava querendo algo grande sem ter capacidade. Aquele dia eu saí daquele lugar, fui para casa. No outro dia, eu lembro que eu comecei a comprar livros, materiais, revistas, artigos, tudo que falava sobre finanças. Tudo que falava sobre finanças eu comecei a ler. Eu lembro que um dia eu comprei uma revista Forbes. Sabe que a revista Forbes é onde tem os milionários ali do mundo. Quebrado, devendo, mas pensa no homem que estava devendo. Não podia nem chamar a esposa de bem, senão o banco tomava ela de mim, né? De tão feio que estava a coisa. Aí eu fui lá e comprei a revista Forbes. A minha esposa olhou para mim e falou assim: endoidou de vez. O que você comprou essa revista? Eu falei assim: essa revista fala dos homens mais prósperos e mais ricos do mundo. Aqui como eles administram o dinheiro deles, como eles fizeram para crescer, como eles fizeram para prosperar. Daí ela fala: tá, querido, mas você viu a nossa realidade? Nós não temos nem dinheiro para pagar a conta de luz esse mês. Eu falei: ainda não temos, mas nós vamos sair dessa situação. E nós vamos ter muito dinheiro. E quando o dinheiro cair na nossa mão, nós vamos saber o que fazer com ele. Nós vamos administrar bem, porque eu estou agora me capacitando. E eu comecei a estudar, comecei a ler. Um livro de finanças você precisa ter na cabeceira da sua cama, meu irmão, minha irmã. Um livro de finanças. Põe lá. Toda noite antes de dormir, vou ler um capítulo. Deve ter aqui na livraria uma questão de honra do pastor Luciano, que antigamente era honrando ao Senhor com nossos bens, mas deve ter ali uma questão de honra, que é um livro que eu incentivo você a comprar, a você adquirir esse material. Agora, não é ler uma vez, lê, jogou, não. Tenha isso como quase um devocional. Lê todo ano. Cada vez que eu leio esse livro do pastor Luciano, que eu já li inúmeras vezes, tem algo ali que desperta no meu coração. Cada livro que eu vou ver, que eu já até li, desperta um aprendizado para mim. Então tenha isso na cabeceira da sua cama. Vou dormir, vou ler um capítulo. Amanhã eu leio mais um capítulo. Então,
importante você buscar essa capacidade. Você precisa entender que o dia tem 24 horas para todo mundo. O que eu faço dessas 24 horas depende de mim, o que eu faço com ela. Agora, a grande pergunta e é uma pergunta honesta que a gente precisa fazer um para o outro aqui. Nós somos capazes, se Deus hoje, e Ele está aqui, amém, nessa reunião, distribuindo talentos, você é capaz? Porque se você não consegue administrar 800 euros, 1.000 euros, 1.500, você não vai conseguir administrar 300 mil. Não vai. Vai ser pior ainda. O buraco financeiro na sua vida vai ser maior ainda. Lá no Brasil, alguns conhecem, sabem que a gente tem a Mega Sena, que é um jogo de azar. A gente não apoia e não incentiva ninguém a fazer isso, porque já diz jogos de azar, isso é uma maldição por isso. Mas no Brasil existe isso, você conhece muito bem. E esse tempo atrás eu estava vendo a reportagem das pessoas que ganharam o prêmio da Mega Sena. E sempre no último dia do ano, que é a Mega da Virada, sempre são os maiores prêmios do ano. E eu estava vendo uma reportagem das últimas, talvez 10 pessoas que ganharam esses prêmios. Dessas últimas, eu não sei se era 7 ou 10 pessoas, que ganharam milhões, hoje, elas estão mais pobres do que quando ganharam esse dinheiro. Aí você fala, além do contexto espiritual que tem por trás desse dinheiro, por ser um jogo de azar, elas não tinham mínima condição de administrar. Teve um maluco que ele ganhou dinheiro, foi morar no hotel Copacabana no Rio. Você vai ver lá, Copacabana no Rio, que é um dos mais caros hotel do Rio. Ele foi morar lá. Não foi só ele, levou família, levou mãe, levou parente, levou todo mundo lá. Ficou morando lá. Ficou um tempão. Gastou todo o dinheiro lá, amigos e festa. Detalhe, quando acabou o dinheiro, perdeu os amigos. Teve eu não lembro se foi esse, que a reportagem dizia que ele vendeu a casa da mãe. Mãe, vende essa casa aí, velha, que você tem nesse bairro, e vem morar comigo agora na minha mansão e tal. Mas ele perdeu tudo, que nem a mãe, a casinha simples que ela tinha, que ele tinha vendido, ela conseguiu voltar para a casa dela. Falta de capacidade. Não é questão do dinheiro, ele não tinha estrutura para receber aquele dinheiro. Agora, muitas vezes nós estamos iguais, não temos estrutura para receber um dinheiro desse, vamos se perder, às vezes perder até a fé, às vezes até se desviar dos caminhos do Senhor, porque agora você acha que você é o próprio Deus, porque agora você tem 1,5 milhão de euros na conta. Gente, quando eu quebrei, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu tinha 18, eu comecei a empreender com 17 anos. Eu casei com 18, um ano depois eu casei, porque a minha esposa, a Adriana, ficou grávida do meu filho, o Murilo. Então a gente casou, e depois que veio a nossa conversão, nós vamos converter depois do casamento. Mas eu era jovem ainda, e eu, jovem empreendedor, comecei a ganhar dinheiro. Comprei um carro zero. Com 18 anos eu comprei meu carro zero. Meu pai precisou ir na concessionária fazer uma emancipação, porque eu não podia assinar para comprar um carro zero. Tempo depois eu comprei uma moto, meu dinheiro, vendendo, trabalhava com confecção, era um vendedor, vendia para atacado, né? Eu comprava confecções em Santa Catarina, que é um estado do lado do nosso, e vendia no atacado para as lojas em Curitiba. Eu tinha um carro com 18 para 19 anos, eu tinha um carro, uma moto e tinha dinheiro no banco. Um dia, estava em casa, eu me olhei no espelho. Você me olhar no espelho assim, eu parei, olhei e falei assim, você é o cara. Não há outro além de ti. Nunca vai existir. Isso é bom. Eu nasci e cresci num bairro pobre, muito simples, chamado Sítio Cercado, né? Sítio Louco, para quem conhece lá. Bairro muito simples, muito pobre. Ali, minha família, né? Uma família muito humilde, muito pobre mesmo assim. Então eu achava um grande vitorioso. Ter um carro, eu sou o cara. 6 meses depois estava quebrado, devendo, com a agiota batendo na porta de casa, fugindo. Tive que morar 3 meses na casa da sogra para fugir de agiota. Eu não sei o que era o pior, morar na casa da sogra ou fugir dos agiota, né? As duas coisas eram terríveis, mas entre as duas eu fui morar na sogra, né? Então,
Gente, quebrei. Porque eu não tinha capacidade, eu tinha o dinheiro, mas não tinha capacidade para administrar aquilo. Foi aí, né, que veio a nossa conversão. Foi aí que eu comecei o quê? A aprender a administrar. Então, sabe por que muitas vezes não recebemos? Olha o que Tiago fala, 4:3. Tiago 4:3. A equipe da mídia aqui é fantástica, viu? Parabéns para vocês, porque eu falo o versículo, vocês já jogam na tela aí. Vocês são muito bons. Aliás, um aplauso a Jesus pela equipe da mídia aqui da igreja. Essa turma maravilhosa, hein? O texto diz assim, Tiago 4:3. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Você pede, mas pede mal, porque você quer gastar nos seus prazeres, você quer mostrar. Eu pedia mal, queria um carro para mostrar para todo mundo. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Quando me vê, né? Bom. Né? Então, eu queria mostrar. Essa música é vingativa. Quando me vê na benção, vamos todo mundo se lascar, né? Então, assim, agora não vou mais olhar para ninguém. Então, era isso que eu queria. E aqui o texto diz assim, você pede e não recebe, você pede mal. Você quer gastar com seus prazeres, você quer mostrar que você tem. Você não quer uma boa casa para você dar um conforto para sua família. Você quer mostrar para os outros, eu venci, eu consegui. Você quer humilhar às vezes as pessoas. Você quer ter um bom carro para poder humilhar. Você quer ter uma boa companhia, uma boa empresa para você dizer, eu sou bom, eu sou o cara. Não, calma. Entenda, Deus vai te dar tudo isso e não há problema nenhum. Deus é dono do ouro e da prata, e Ele quer derramar tudo isso sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Mas precisamos ter o coração correto para as coisas. Precisamos saber pedir. Agora, a partir de agora, quando você pedir algo ao Senhor, você sabe que Deus toca a sua vida, toca a casa de Deus e toca a vida de pessoas. Aí, meu querido, muda tudo. Deus vai conceder o que você pedir a Ele. Deus vai conceder a você, agora segundo, Ele vê a sinceridade no seu coração. Mas se você só está pensando em você, é um pensamento egoísta. Se você está pensando só nos prazeres dessa vida, é um pensamento egoísta. Então, trabalhar, qualquer pessoa trabalha, mas ser o melhor no que ela faz, é uma decisão que só ela pode tomar. Trabalhar, qualquer pessoa consegue, mas ser o melhor no que ela faz, é uma decisão que só você pode tomar essa decisão. É você que tem que buscar essa capacidade, é você que tem que estudar, é você que tem que ler, é você que tem que buscar conhecimento. Por isso, né, amanhã e terça-feira nós vamos estar aqui para aprender juntos, para a gente aprender uns com os outros. Então, é uma decisão individual. Não é só uma oração. Vamos ter um tempo de oração, sim. Vamos ter um tempo profético, segunda e terça-feira aqui. Um tempo de impor as mãos, dividir aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Mas só é você vir aqui, eu orar por você. Você pode até cair no chão, tremer, né? Mas você ir embora, continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai ver coisa diferente. Agora, se você vir, receber oração, né, entender que você está recebendo aquilo do Espírito Santo, mas sair daqui com uma decisão, eu vou mudar, eu vou me capacitar, eu vou aprender. Ah, meu irmão, você não tem ideia de como vai se tornar a sua vida. O futuro está diante de você, e sem preparação, você vai continuar sendo o que é hoje, não haverá mudanças. Então, aprenda isso, né? Há capacidade natural, sim, que é conhecimento, mas há também algo que Deus derrama sobre a nossa vida, uma capacidade espiritual para entender as coisas. Mas Deus, Ele pode dar até uma capacidade do alto para você, mas se você também não tem a natural, você não vai conseguir alinhar as duas coisas. Lembra de José, lá no Egito? Quando ele interpreta o sonho de Faraó, a interpretação foi o que? Natural? Não, foi espiritual. Ele chega para Faraó conta os sonhos, 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas, né, grandes, 7 espigas pequenas, né, ali, e aí, as espigas de milho, e aí o que acontece? Ele fala assim, esse sonho tem uma interpretação. A interpretação ali é sobrenatural. Ele diz, olha, no tempo das vacas gordas, guarda dinheiro, né? Guarda, porque no tempo das vacas magras, aí você vai ter como passar por esse período. Ali é uma visão espiritual.
Aí Faraó pergunta assim, e aí José diz assim: coloque alguém para administrar o tempo das vacas gordas, quando tiver muito dinheiro, e também o tempo das vacas magras. Aí Faraó pergunta assim: você é a pessoa para fazer isso? Eu não tenho ninguém que possa ser tão bom quanto você. Qual é o plano? Aí José faz o quê? Apresenta um plano. Olha, vamos guardar 20% de tudo aquilo que colhemos, todo o Egito. Faça isso, vamos ter os celeiros guardando 20%. E aí ele monta o quê? Um planejamento estratégico ali. Ali não era já sobrenatural, ali era algo humano. Ele, como um bom judeu, um bom israelita, ele sabia, né, que isso fazia parte da cultura. Então, ele sabia o quê? Que aquela era a forma de você guardar dinheiro, guardando 20%. E é um modelo bíblico que nós precisamos aprender. Vou falar isso também nos próximos dias, quando estiver ministrando no seminário. Então, há algo sim espiritual que recebemos, mas algo natural. Amém, queridos? Você está comigo? Amém? Todos nós precisamos nos preparar para sermos aquilo que almejamos. Todos nós precisamos nos preparar para ser aquilo que almejamos. Vamos lá, vamos seguir aqui. Continuando o texto, diz assim. Então, versículo 16. Capacidade é o primeiro ponto. Segunda coisa, o servo que tinha recebido 1,5 milhão, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 1,5 milhão. Do mesmo modo que tinha recebido 600 mil, ganhou outros 600 mil. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, 300 mil, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que pessoas prósperas, por isso o título dessa palavra é não enterre seu talento. Pessoas prósperas, pessoas que prosperam, pessoas que avançam no reino, pessoas que constroem coisas, são pessoas que são proativas. Imediatamente. O texto diz assim, imediatamente. Olha ali, volta comigo nessa tela, por favor. Diz assim, o servo que tinha recebido 5 saiu imediatamente. Ele não ficou esperando. O que recebeu 2, 600 mil, do mesmo modo, imediatamente. Mas o que recebeu 300 mil, coloca lá o que recebeu 300 mil. A Bíblia diz que ele só saiu. Saiu. Do mesmo modo que havia recebido 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo. Aqui não diz imediatamente. Saiu, saindo. Fez um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Sabe, querido, que eu olho e percebo que pessoas proativas, pessoas que imediatamente é colocado algo na mão delas, elas já sabem o que fazer, são as que mais prosperam. E deixa eu falar uma coisa sobre prosperidade para você aqui, que talvez você já ouviu muito sobre a teoria da prosperidade. Esses pastores pregando sobre a teoria. Eu não quero falar sobre isso, sobre teoria de prosperidade. Eu quero falar sobre prosperidade de fato. Porque prosperidade tem muita coisa diferente do que ter dinheiro. São coisas completamente diferentes, prosperidade e riqueza. Prosperidade fala de família, saúde, casamento, filhos, saúde emocional e, sim, até finanças. Prosperidade é um pacote muito maior do que só dinheiro. Porque quando às vezes falamos a prosperidade, a pessoa só remete a dinheiro, e não é. Quando você fala só sobre dinheiro é uma coisa, prosperidade é um pacote maior. Só para dar um exemplo para você. Pensa comigo alguém que recebeu 5 milhões de euros de uma herança. 5 milhões de euros. A pessoa está rica. Uma pessoa que tem muito dinheiro. Mas passou lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, ela gastou 2,5 milhões. Gastou 2,5 milhões. Em festa, e ok. Mas ela continua com 2,5 milhões de euros. Ela continua ainda com bom dinheiro, ela continua rica. Mas não quer dizer que ela é próspera. Agora, pensa você. E aí talvez você vai se identificar agora nessa hora com uma pessoa próspera.
como é a realidade de muitos, saiu do Brasil, talvez até com dívida, chegou aqui sem nada, talvez morando de favor, na casa de um, na casa do outro, e aí você foi lá, com muito trabalho conseguiu alugar sua casinha de uma peça, e aí você conseguiu trocar aquela casa, pegar uma de 2 quartos, e agora você foi crescendo. Porque prosperidade é você crescer com aquilo que você tem, prosperidade é você crescer com aquilo que você possui, isso sim é prosperidade. Então você chegou aqui talvez numa situação dessa, bem difícil. Talvez a pessoa fale, não, você é um miserável. Não, eu sou uma pessoa próspera. Um dia eu olhei e eu vi uma pessoa falar, e eu repreendi aquela palavra. Era um pastor falando, dizendo, quem paga aluguel está debaixo de maldição. Eu falei, então 90% das igrejas estão debaixo de maldição. Porque as 90% das igrejas que eu conheço pagam aluguel. É um absurdo, não. Deixa eu falar para você, tem gente próspera que paga aluguel. E tem gente rica que não é próspera. Por quê? Riqueza e prosperidade são coisas completamente diferentes, amém? Você conseguiu compreender? Prosperidade é você crescer com aquilo que você tem. Talvez, como eu disse, chegou aqui com nada, ou quase nada, ou bem pouquinho. Mas agora você foi crescendo, agora já tem sua casinha, tem seu trabalho, tem seu emprego, já conseguiu ajustar as coisas. Então, isso é prosperidade. Agora, pessoas prósperas são pessoas que imediatamente saem fazer as coisas. Aqui a gente percebe que o primeiro imediatamente, o segundo imediatamente, o terceiro só saiu. O terceiro eu chamo ele do crente conversinha. Sabe o crente conversinha? Porque é o que mais fala. Você percebeu aqui? O primeiro saiu imediatamente, o segundo também. Na prestação de conta, o texto diz assim, o que recebeu 1,5 milhão, diz assim, está aqui, Senhor. Os outros, mais 1,5 milhão, entregou nas suas mãos. E o Senhor disse, servo bom e fiel, entra no deleite do seu Senhor. Do mesmo modo, o outro, que imediatamente saiu, disse, está aqui os 300 mil, devolve mais 600 mil. O terceiro, a Bíblia diz que ele chega, ele é o que mais fala. E ele chega e diz, Senhor, sabendo que é um homem severo, que, olha o que o texto diz assim, chegando por fim que tinha recebido diz, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o talento que é seu. É o que mais fala, mas é o que menos faz. É o crente conversinha. É aquele que fala, pastor, conta comigo, viu? Na reforma da igreja lá, estou dentro, tá? Deixa comigo, nem esquenta a cabeça, não precisa chamar mais ninguém, eu vou estar lá, amanhã, tarde e noite. É o que não aparece, é o que não vem. Não aparece. É o crente conversinha, é o que mais fala. Normalmente as pessoas que mais falam são as que menos fazem. Nossa igreja, Curitiba, no Brasil, linda igreja que nós temos lá, uma estrutura maravilhosa. Quando a gente mudou, teve muitas promessas de muitas pessoas. Os que mais falaram foram os que menos fizeram. Os que menos falaram foram os que mais fizeram. E é assim que funciona em todo lugar. Aquele que mais fala, às vezes, é o que menos faz. Então, sabe, querido, sabe aquele irmão na célula? Os líderes de célula vai identificar agora. O dia que você vai falar, nós vamos fazer agora, hoje, uma confraternização da célula. Alguém poderia trazer aí o lanche para a gente? Não, deixa comigo. Eu vou cuidar de tudo. O lanche, a bebida, deixa tudo comigo, meu líder. Esquenta a cabeça não, você trabalha demais, está muito cansado. E é muita gente para você cuidar, deixa comigo. E aí você descansa. No dia da célula, 1 hora antes, o abençoado nem liga, ele pede para a esposa mandar uma mensagem para a tua esposa. Nós não vamos hoje. Aí deixa você na mão. Você tem que sair correndo, comprar alguma coisa para fazer. Olha o Tiago rindo ali, já encontrou uns 2 desses, né? Aí deixa você na mão, você tem que sair correndo, e aí compra um negócio aqui, vai lá, liga, você está vindo? Está perto de um posto? Passa aí, pega aí um refrigerante, a padaria, pega aí umas coxinhas, traz aqui uns negócios para nós comer, porque fulano não vai vir. Então, sabe, querido, olha só, eu gosto da definição de proativo. Põe lá para mim, o que é alguém proativo? É algo ou alguém, tudo bem aí? Põe para mim lá, por gentileza. Tá lá, perdão, não está lá. Proativo é algo ou alguém que antecipa futuros problemas, necessidades ou mudanças, que seja capaz de mudar eventos em vez de reagir a eles, fazendo com que as coisas aconteçam. É ser ágil, é ser competente. Isso é uma pessoa proativa. É alguém ágil, é alguém competente. Ela se antecipa a futuros problemas. Ela olha, ela vê, ela chega na igreja, ela chega no trabalho, ela chega aonde ela está, ela vê, esse lugar, isso aqui está fora do lugar, por exemplo, olha, aqui, isso aqui não está no lugar. Ela passa e fala assim, bom,
Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do pastor, tem um irmão ali, o voluntário, ele que faça isso. Não, o proativo passa e olha e fala, não, isso aqui pode cair, pode sujar, pode derramar, então eu já vou tirar isso aqui do lugar. É alguém que passa, vê um papel no chão e ele já junta, fala, eu não quero isso aqui sujo. Alguém que chega no trabalho e aí ele está lá fazendo o trabalho dele. Imagine que no teu trabalho, você trabalha no lugar e você é pago para simplesmente pegar, fazer isso aqui, ó. Pega esse papel e coloca aqui. Simplesmente esse é o teu trabalho. Coloca aqui. Vamos usar aqui, ó, aqui em cima por causa da câmera. Teu trabalho é esse aqui, ó. Você chega lá, é pegar esse aqui e colocar aqui. Esse é teu trabalho, todo dia. Porém, um belo dia, você chega, vai fazer teu trabalho. Aí você olha e vê copo d'água. O copo está lá. Daí você pensa assim, é um copo, né? Nem tem água, ó. Pode cair aqui, né? Pode sujar isso aqui, pode estragar isso aqui, pode sujar o chão. O que tem a ver com isso? Eu não ganho para isso. Eu ganho só para fazer isso aqui, ó. Aí você não sabe que você está lá 2, 3, 4, 5 anos naquele mesmo emprego, não ganha aumento, não é reconhecido, reclama do teu chefe, reclama do patrão, todo mundo é ruim, só você que é o bom, mas você não é proativo. Você está lá, você não faz o que precisa ser feito. Não, não cabe a mim, não faz parte da minha função, mas eu vi que isso aqui não é o lugar, é aqui, eu vou ser proativo, eu vou fazer. Sabe, eu vou me antecipar a futuros problemas. Então, entenda isso, querido, eu preciso, é uma decisão minha, ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Pessoas proativas são as pessoas mais prósperas. Pessoas que servem, e eu falei isso sexta-feira na nossa reunião com os voluntários, são aquelas que mais aproveitam as oportunidades. Porque são pessoas que já se colocaram como voluntárias, são aquelas que mais estão dispostas a servir, são as que mais estão dispostas a trabalhar, então as oportunidades aparecem mais para elas. Conta uma história que estava na beira de um lago, assim, de um rio, conversando, um pato, um coelho, um peixe e uma águia. Os 4 estão conversando na beira daquele lago ali, de longe tem uma onça. E os 4 estão conversando e dizendo assim, está vendo aquela onça lá? Ela está querendo vir para cá, ela está querendo comer um de nós 4 aqui. Aí, o peixe diz assim, eu não tenho medo, porque eu sei nadar, eu sou bom no que eu faço. Quando a onça vem, eu nado bem profundo e ela não me pega. O coelho disse assim, eu sou rápido, eu sou bom, eu sou ágil. Então se ela vem para o meu lado, eu corro, eu entro num buraco, numa toca, e eu dou um jeito e eu consigo escapar. A águia disse, eu também sou bom no que eu faço. Eu sei voar. Se a onça vem para o meu lado, eu voo mais alto. Vou lá para o alto das colinas e não me pega. O pato, por sua vez, disse assim, eu posso escolher, quando a onça vier me pegar, eu posso escolher como eu vou fugir. Porque eu sei nadar, eu sei voar e eu sei correr. Eu sei fazer as 3 coisas. Moral da história, a onça vem, quem ela come? O pato. Porque o pato nada mal, corre mal e voa mal. Ele faz as 3 coisas, mas as 3 coisas ele é ruim. Cutuca teu irmão que está do seu lado aí e fala assim, não seja um pato. Você não seja um pato. Seja uma águia, né? Um peixe, seja um especialista. Seja um especialista na sua área, seja o melhor na sua área. Faça da sua célula a melhor célula aqui de Braga, ou se você é da região, faça da sua célula a melhor célula, não é competição. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Como funcionário na empresa onde você trabalha, se torne o melhor funcionário daquele lugar. Como patrão, se torne o melhor patrão. Como gestor, se torne o melhor gestor. Como profissional, se torne o melhor profissional daquela área. Então, caminhando aqui, para eu concluir, a prosperidade e a riqueza, ela não acontece da noite para o dia, mas é resultado do favor de Deus, aliado a muito trabalho. Mas principalmente aqueles que são proativos, aqueles que se antecipam a futuros problemas. A palavra fala que o preguiçoso morre desejando, mas nada tem. O preguiçoso é aquele que diz assim, eu queria tanto ter uma célula,
Pastor, eu queria tanto discipular alguém. Ele quer, mas ele não faz. O texto diz assim, Provérbios 6:9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Põe outra tela para nós. O preguiçoso deseja e nada consegue. Provérbios 13:4. O preguiçoso, ele deseja: eu queria tanto ter uma empresa, eu queria tanto ter uma companhia, eu queria tanto empreender, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo outro, mas nada tem. Por quê? Porque é preguiçoso. Queria tanto discipular alguém, queria tanto ter um chamado, viu, pastor? A gente vai apresentar, eu tenho um chamado, ministério, pastoral. Amém, querido? Deus abençoe você, seja muito bem-vindo aqui, Alcance Braga. Mas você vai ter que começar a fazer a integração, fazer a integração na igreja, vai vir para o voluntariado, vai liderar uma célula, né? Vai ser primeiro entrar numa célula, depois você vai liderar uma célula. Não, mas peraí, liderar célula? Eu tenho um chamado ministerial. Querido, começa liderando uma célula. Começa matando leão e urso. Davi, para matar o gigante, primeiro matou leão e urso. Matar leão e urso é ser líder de célula, para depois derrubar gigante, quando você for no ministério, você é um pastor. Pegou essa chave aí, Sandro? Então, é isso. Então, é dessa forma. Caminhando aqui, para eu concluir. Amém? Decida ser o melhor naquilo que você faz. Terceira e última coisa aqui, para eu dividir com você. Posso continuar ainda, só para concluir, amém? Lembra, nós temos um Senhor, e nós somos quem? E o Senhor está aqui essa manhã, e Ele quer distribuir aos seus servos talentos, dinheiro. A um Ele quer distribuir 300 mil, a outro 600 mil, e a outros 1,5 milhão. Critério: confiança, proatividade, e diz assim o texto, capacidade. Terceira coisa, diz assim: pois será como homem que, ausentando do país, chamou seus servos e ele confiou os seus bens. Terceira e última coisa que eu quero perguntar para você é: Deus pode confiar em você? Se Deus colocar 300 mil na sua mão, se Deus colocar 300 mil na sua mão, Ele pode confiar em você? Se Ele colocar 600 mil na sua mão, Ele pode confiar em você? Se Ele colocar 1,5 milhão na sua mão, Ele pode confiar em você? Pode, pastor, claro. Não estou aqui acusando ninguém, você só precisa ser sincero com você mesmo. Você ganha 800 euros, você não consegue ser fiel em 80. Você vai ser fiel em 30 mil euros, que é 10% dos 300 mil, ou 60 mil? Não vai não. A Bíblia diz: ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Você não consegue ser fiel no pouco, o muito não vai vir sobre a sua vida. Se você não consegue entender que isso é fundamental. A Bíblia diz: não, ser fiel no muito, e eu vou te colocar sobre o pouco. Não, ela diz: ser fiel no pouco. Deus precisa confiar em você. Mas Ele olha e fala assim: não, naquele lá não dá para confiar. E aquele outro também não. E aquele outro também não. E aquela também não. E eu fico olhando e fico vendo Deus desesperado. Por quê? Olha só, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? Quem nos abençoa é Deus. Você foi abençoado. É Deus que abençoa a sua vida, é Deus que abre porta, é Deus que usou uma pessoa para pagar um retiro, dar uma oferta, dar um presente para você. Quando você recebe algo, você dá glória a Deus, amém? Mas Ele usa quem? Pessoas. O próprio Deus não chegou para você e falou: está aqui, eu sou Deus, está aqui minha carteirinha. Não, e te deu um dinheiro, uma promoção, um contrato. Não foi o Deus, mas Ele usou pessoas. Até ímpio. Contei ontem o testemunho para o Sandro. Até ímpio Deus levanta para nos abençoar. Porque há um provérbio que diz que o ímpio junta para colocar na mão do justo. Mas você precisa estar conectado com Deus, aliançado com aquilo que Ele está fazendo. O ímpio vai lá, junta, e ele coloca na mão do justo. Mas ele precisa confiar. Deixa eu contar aqui algo para vocês que aconteceu comigo. 2019, eu estava na nossa igreja, no nosso evento chamado Sobrenatural. Tem muitas histórias, mas pelo menos essa eu quero contar para você, que para mim ilustra muito esse ponto confiança. 2019, nós estávamos, foi 19 ou 20, eu não lembro exato, num evento nosso que chama Sobrenatural.
É o melhor evento que nós temos na igreja. É no período de carnaval. Estão convidados. O ano que vem está conosco nesse período do carnaval, no sobrenatural. Estamos orando e crendo que o ano que vem a gente consegue fazer um sobrenatural aqui também. Aleluia. Sobrenatural Braga, né? Vai ser poderoso, sobrenatural mesmo. Estava sentado. A nossa igreja, o nosso modelo é muito semelhante aqui. Esse modelo são 4 em leque, são 4 áreas. Eu sento bem, muito semelhante onde o pastor Sandro e a Lésia estão sentados. Eu estava mais ou menos aqui. Aqui, nessa área de cá, mais ou menos onde está aqui o casal, aí tem as 2 moças para o lado de trás. Estava sentado um casal na frente e o outro casal atrás deles. Não, perdão, era na segunda fila e na terceira fila. Na segunda fila tinha um casal, na terceira fila tinha um outro casal sentado ali. E a gente está ali adorando a Deus. Isso foi no sábado. De repente aquele casal que está na segunda fileira, que nem está essas 2 moças, sai dali, vem, chega na nossa frente, me dá Adri, minha esposa, diz assim: Deus está falando para nós agora, dá o nosso carro para vocês. Eu falei: calma, irmão, você está emocionado. Ele: não, Deus falou agora para mim. Eu falei: sua esposa concorda? Ela está aqui do meu lado. Ele falou: e tem mais, é agora, é já. Está aqui a chave, o documento, estava no louvor, na adoração. Mover de Deus. Ele falou: está aqui agora o carro na sua mão. Eu falei: calma, você está emocionado, vai para casa. Pensa, ora, vê se é isso mesmo. Até perguntei: o carro é para mim ou é para a igreja? Sempre temos essa ética. É para mim ou é para a igreja? É para a igreja, é da igreja. Ele falou: não, é para você. Eu falei: tem certeza? Não é para a igreja? Ele falou: não, é para você. Deus falou para mim ali, claramente agora: dê o seu carro para o Marciano e a Adri. Eu falei: então, mas vai com ele, durante a semana você me entrega. Ele: não, eu vou embora de Uber, eu vou de carona, está aqui a chave do carro, ele está aqui no pátio. É uma Tucson preta, está aqui no carro, no pátio. Me entregou. Terminou aquele culto, era no sábado, eu fui embora. À noite entrei na tabela FIP, vi o preço do carro, valia uns 30 mil reais. Na época pensei assim comigo: 30 mil reais, eu tinha um projeto de ir para a África, eu, a Adri e os meus 3 filhos, o Murilo não era casado ainda. Olhei o preço das passagens, dá mais ou menos 30 a 35 mil reais, que era mais ou menos o valor do carro. Pensei, já fiz um planejamento, eu tinha meu carro, a Adri tem o carro dela, então não tinha porque ter um terceiro carro. Já fiz todo um planejamento ali. Vou vender o carro, vou para a África, vou levar os filhos, né? Isso é benção, viagem paga, oh glória a Deus, aleluia. Nem levei o carro, ficou lá no pátio da igreja, nem tinha levado para casa. Segunda-feira, estou lá na igreja adorando a Deus, que o evento é sexta, sábado, domingo tem os cultos, segunda e terça. Eu não lembro se foi na segunda ou na terça-feira. Estava lá adorando a Deus. De repente a minha esposa me cutuca assim e diz assim: amor, Deus está falando comigo. Eu falei: o quê? Que aquele carro não é para nós. Ei mulher, que é isso? Você está doida? Fala como uma louca, né? Daí ela falou: não, Deus falou comigo que aquele carro não é para nós. Daí ela falou: mas ora você. Aí eu comecei a orar. O Espírito Santo falou: esse carro não é para vocês. Aí eu olhei para ela e falei assim: Deus falou para mim mesmo aqui agora que esse carro não é para nós. Aí eu falei assim: ele falou para quem é o carro? Daí ela falou assim: falou, mas eu quero que você ore e que você sinta o que eu estou sentindo. Continuamos ali o louvor, a adoração. De repente eu olhei para ela: quem é? Ela falou: tal pessoa. Era um casal que estava na terceira fila naquele dia, ali na segunda-feira. Porém, eu lembrei da cena do sábado, quando a gente recebeu o carro. No sábado, era a mesma cena. O casal que nos deu o carro estava na segunda. Esse casal, que agora nós estamos dando o carro, estava na terceira fila. Tanto no sábado, quanto na segunda-feira. Porque o crente tem o lugar dele na igreja, né? Você não tem teu lugar aí já? Você já não chegou aqui algum dia e falou assim: esse é meu lugar, irmão. Pode mudar de lá. É ou não é? Você já não tem, alguns já não tem um lugar marcado aqui, que você é só olhar. Eu sei quando o povo falta, eu falo: você não foi na igreja? O cara: pastor, 8 mil pessoas, como você sentiu minha falta? Eu sei, você senta sempre ali do lado de lá, ó. A gente sabe. Então, aí ela falou: é um casal. Eu acho que até talvez vocês conhecem o Max e a Thalita, que estão aqui em Londres. Eles participaram de uma célula com vocês há algum tempo? Não? Só o pessoal de fora. Mas o Sandro e a Lésia conhecem, é o Max e a Thalita, que eles estão em Londres. E aí eu falei: então vamos lá. A gente saiu, passou pelo casal que tinha nos dado o carro, fomos na terceira fila. Olha,
Deus está nos falando que é para a gente dar esse carro para vocês e tal. E eles começaram a chorar, e aí entregamos aquele carro. E me perdoe pelo tempo, mas eu preciso contar essa história porque tem muito a ver com a vinda deles para Londres. E como a gente sabe que tem muitos imigrantes aqui, eu sei que essa palavra vai te abençoar. Entregamos o carro para eles, eles começaram a chorar muito. Max e Thalita, quem é? Era um casal que era da nossa igreja, se programou para morar em Londres, né? Tudo, documentação, tudo pronto. Venderam tudo que tinha na nossa igreja lá. Eles, no Brasil, em Curitiba, venderam tudo que tinha. Carro, entregaram a casa, venderam tudo. Ferramenta, ele trabalhava com reforma, manutenção, vendeu tudo. Compraram as passagens, fizemos uma oração de despedida na igreja, célula despediu e eles foram. Com documentação, com tudo pronto. Quando chegaram em Londres, o oficial da imigração olhou e falou assim: está faltando um papel aqui, vocês não podem entrar. Ele: não, estava tudo certo, está aqui, ó. Não, precisa mais um papel ainda. Mas e agora, ó? Você faz o seguinte, você entra, vou deixar vocês entrar, dorme aqui hoje, amanhã vocês voltam para o Brasil, espere esse documento chegar no Brasil e depois você retorna. Outro milagre, porque normalmente eles já nem deixam você entrar, na hora já volta, sabe? Vocês conhecem muito bem sobre isso. Não, eles entraram, passearam um dia em Londres ali. Ele fala: podia fugir, podia ficar ilegal, mas não. Ligou, pediu ajuda, comprou as passagens, voltaram ao Brasil. Voltaram sem nada. Não tinha emprego, não tinha ferramenta, não tinha casa, não tinha nada. Sandra lembra, vocês estavam lá nessa época ainda, né? A igreja se mobilizou, ajudou, até para receber eles, para dormir, porque eles não tinham nem onde dormir. Os filhos estavam com uma ferida muito grande no coração. Aonde está Deus nessa hora? Por que Deus fez isso conosco? Tirou a gente daqui do conforto, levou a gente. Porque cada um tem a sua história. Enquanto nós demos aquele carro para eles, eles estão ali chorando, se quebrantados. Eu saio do meu lugar e eu volto. E eu fico pensando: Deus, por que você fez isso comigo? O abençoado já estava ali. Era só ele pegar e virar e entregar o carro. No sábado. Fez o outro sofrer mais 2 ou 3 dias. Que o irmão ficou sofrendo ali 2, 3 dias. Porque eu já tinha ganho o carro no sábado. Fez eu sonhar. Colocou o doce na boca da criança, deu uma lambidinha e tirou. Enquanto eu estou saindo ali e voltando para o meu lugar: tchau viagem, tchau África, tchau. Sentei no meu lugar, só olhava do lado, eles chorando. O casal que tinha nos dado o carro sem entender o que aconteceu. Depois tive que falar para ele: olha o que Deus havia feito. E foi um milagre. Milagre foi também na vida do casal que nos deu o carro. Lembra, eles deram o carro para nós de 30 a 35 mil. Tempos depois, eles ganharam um carro de quase 60 mil reais. Era um casal que nem era da nossa igreja, tá? Eles estavam visitando o evento. Nem era da nossa igreja. Era conhecido, mas nem era da nossa igreja. Mas ganharam depois. Mas naquela hora que eu sentei e comecei a orar a Deus, eu senti claramente, ouvi a voz de Deus dizendo assim: eu posso continuar confiando em você ainda. Porque Deus podia simplesmente pegar aquele carro, a pessoa virar e dizer: está aqui, ó, Deus me falou, entregou. Mas Deus faz isso: vem, entrega. Aí você fala: oh, glória a Deus, aleluia, Deus. Não, agora me entrega. Ah, Deus, não vou entregar não. E tem muita gente que faz isso. Só que daí Deus não confia mais nada na tua mão. Aí você não sabe porque as coisas não acontecem. Aí você não sabe por quê. Nossa, mas eu já vivi milagre, hoje não vivo mais. Por quê? Deus falou para você dar e você não deu. Deus mandou você fazer e você não fez. Volta, entrega. Aquele dia, você sabia que o diabo nos testa, mas Deus também faz teste conosco. E Ele quer pessoas que Ele possa confiar. Como Ele vai colocar 1,5 milhão na tua mão, irmão? Você não consegue ser fiel no pouco. Não consegue dizimar 100 euros, 200 euros. Como você está orando para fechar um contrato, para ganhar lá 50 mil, 100 mil euros. E fala: não, eu vou dizimar. Não vai. Não vai, por quê? Porque você está sendo treinado agora no pouco. Você tem que passar pelo teste do pouco para você ser colocado sobre um muito. Deixa eu usar, vem cá Tiago, vem cá vocês dois. Vou fazer uma dinâmica aqui com vocês dois. E aí eu encerro, eu prometo para vocês. Vem cá, sobe aqui em cima, por favor.
Tira aqui para mim essa mesinha. Eu vou usar vocês dois para fazer uma dinâmica aqui e orar. Por quê? Porque haverá um ajuste de contas. Todos nós, um dia, estaremos diante do grande e nosso Senhor para ajustar contas. Todos nós vamos ter que prestar conta. Agora pensa comigo. Eu esqueci o Caio, o Thiago e o Caio. Está aqui os dois. É só uma ilustração para você entender aquilo que eu quero finalizar aqui. Imagina que aqui em Braga tem um grande atacado. Aqui tem atacado, aqueles atacadão que você compra em grandes quantidades. Então imagina que você é o dono desse grande atacadão aqui de Braga. É você que, tipo macro assim. Lá nesse atacadão tem o caixa do atacado e do varejo. Aqui é o caixa do varejo. O que é o varejo? Você vende lá 100, 200, 500, 1.000 euros, 1.500 euros por dia. É o varejo, é pouco, porque você está vendendo pouco. Aqui é o caixa do atacado. O Caio é o atacadão, aqui que está a grana. Aqui vende 3.000, 5.000, 10.000 euros, 50.000 euros. O caixa do atacadão está aqui. Aqui é do varejo. Você é o dono desse atacadão. E os dois são seus servos, e você é o senhor deles. Você tem uma câmera aqui, ó. Fica aqui, ó. O Caio aqui, todo o dinheiro que entra no caixa, 1.000 euros, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 50.000, ele recebe como um bom servo, entrega na mão do chefe, do seu senhor. Aqui, no varejo, entra 50, 100, 200, 500 euros. Ele pega, é só uma ilustração, e rouba o patrão. Ele pega o dinheiro e ele rouba o patrão. Mas é só 50, mas é só 200 euros. Ele está roubando o patrão. O patrão está aqui, ó, está olhando, ó. Esse é fiel e esse aqui está me roubando. É pouco, 50, 100, está me roubando. Mas eu te entendo, você está me roubando. Isso é legal. Está com um filho novo agora. É fralda, é leite, é um monte de coisa. Eu te entendo, eu te entendo. Mas eu tenho como resolver teu problema. Sai daqui, vem para cá. Você vai aqui para o caixa do atacado. Isso, vou te resolver. Você é muito honesto, vai ser rebaixado, tá? Você é muito bom, você vai ser rebaixado. Fica aqui. Você vai agora receber pouco, porque você é fiel. Você estava ali, estava me roubando pouco. Agora aqui sim. Aqui você vai me roubar bastante. Aqui, agora eu vou ficar vendo você roubar 1.000, 500, 2.000 euros, 10.000 euros. Ei, se você é o dono desse atacadão, você faz isso? O que você faz? O que você faz? Manda embora. Se você faz isso, sendo dono desse atacado, por que você acha que Deus vai fazer diferente com você? Comigo? Que podemos roubar a Deus? Estamos roubando Ele e achando que Ele vai nos promover. Roubando, tirando dele e achando que Deus vai nos promover. Entenda, Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do nosso coração. Deus precisa do nosso coração. Gente, quem precisa do dinheiro é a contabilidade, é a estrutura aqui. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa do meu coração. O maior concorrente de Deus no coração do homem é o dinheiro. Então, entenda isso. Ser fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Agora, quem não é fiel no pouco, está roubando a Deus, Deus nunca vai promover, trazer ele aqui. Não, vem para cá, eu te entendo. Você é legalzinho, você vai na célula, você está no culto, você serve na igreja, é o primeiro a chegar, o último a sair. Ok, glória a Deus. O pastor agradece por isso. Está na célula, o pastor agradece, a igreja celebra você, você é uma pessoa maravilhosa. Mas não vai prosperar, porque Deus não vai promover quem está roubando Ele. Queria que você ficasse em pé, por gentileza. Obrigado, queridos. É só uma ilustração. Não use isso depois para falar com os irmãos, mas é só uma ilustração para você entender. Se Deus colocar algo na sua mão hoje, Ele pode confiar. Eu quero fazer duas orações. Entenda, eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui
para trazer peso para você. É uma palavra de instrução, de ensino. Eu quero que você primeiramente faça uma oração, e eu me incluo dentro dessa oração. A primeira oração nossa é de perdão, de arrependimento. Porque a Bíblia diz: todo aquele que confessa seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Todo aquele que o quê? Confessa. Você precisa confessar seu pecado, precisa abrir mão e deixar dele, alcança misericórdia. Eu quero que você neste momento comece a orar a Deus. Eu quero que você fale com Ele. E se essa palavra falou o seu coração nessa manhã, peça perdão. Talvez você é alguém de confiança, mas você não tem capacidade. Talvez você é alguém até que tem capacidade, mas não é proativo. Talvez você até é proativo, mas você não é de confiança. Faça a sua oração. Comece fazendo a sua oração falando: Senhor, me perdoe. Me perdoa, Deus, porque eu não quero mais viver essa vida, Senhor. Deus, eu quero ser um servo bom e fiel, porque haverá uma prestação de contas. E o que eu quero ouvir é: servo bom e fiel, entra no deleite do teu Senhor. Eu não quero ouvir servo mau e negligente. Peça perdão a Ele. Peça perdão, se preciso for, peça perdão. Se humilhe diante dEle e diga: Senhor, me perdoe. Me perdoa, Pai. Deus, me perdoa, Pai, porque eu não tenho sido fiel, tenho te roubado. Mas Deus, hoje aqui eu me arrependo e eu peço: me dá mais uma chance. Ah, queridos, Deus sempre é o Deus que nos dá mais uma chance. Sempre Deus, antes de vir com o juízo, Ele vem com a misericórdia. Deus nunca traz o juízo direto, Ele sempre vem com a misericórdia. E Ele é um Deus de misericórdia. Então ore nessa manhã e peça: Senhor, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Me dá mais uma chance, Deus. Me dá mais uma chance. Comece a orar e pedir a Ele. Comece a orar e pedir a Ele. Comece a orar e pedir a Ele. Enquanto o Ministério de Louvor vai ministrar essa canção, eu quero que agora você faça a sua oração. Se você precisa e deseja, quer sair do seu lugar e vir à frente, as riquezas desse mundo, para nós orarmos por você, para esse novo tempo, para ter essa nova chance. Você pode sair do seu lugar e vir à frente. Se você sente que a palavra falou com você e quer que os pastores, os líderes orem por você, pode vir. Se você precisa de um milagre sobre a sua vida financeira, saia do seu lugar e vem à frente. Se você precisa de um milagre de Deus na sua vida financeira, se você precisa de um milagre na sua vida financeira, saia do seu lugar e vem à frente. Se você precisa de um milagre nas suas empresas, saia do seu lugar e vem à frente. Glória a Deus. Senhor, derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Derrama do teu favor sobre as nossas vidas. Derrama do teu milagre sobre as nossas vidas. Pai, perdoa pelos nossos pecados, Deus, e nos dá mais uma chance. Abre portas, Pai. Abre portas, Pai. Abre portas da provisão, da prosperidade. Abre portas do sobrenatural. Abre portas do milagre, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Deus, queremos ser servos bons e fiéis. Queremos ser servos, Pai, segundo o teu coração, segundo o teu querer, Pai. Segundo o teu querer, Pai.